E aí, felas? Meus manos, caso vocês não saibam ainda, eu tô na ativa de novo lá no Instagram. Eu tô postando coisa por lá, respondendo directs de vocês. E como eu não tô conseguindo postar vídeo por aqui pelo tempo que leva pra editar, eu vou começar a postar aqui no canal os compilados das respostas pra vocês. Vou tentar juntar as respostas da semana e colocar tudo junto num vídeo aqui semanal, com o que foi respondido, com o que foi feito. E é isso aí, nós estamos de volta e sem mais enrolação, então vamos nessa. Fala, meus manos, bom dia pra vocês. Eu tinha tirado um tempinho agora de manhã pra poder dar uma lida em alguns directs, responder vocês. E eu tive uma ideia, eu vou pegar alguns deles, que é com as perguntas que vocês mais fazem, algumas coisas que eu acho interessante de falar, e vou colocar aqui e vou responder logo em seguida. Então, conto com vocês nisso aqui, vambora. Bugada nisso aqui, velho, tô tentando postar a foto, tá saindo tudo embaçado, por isso tô demorando, mas vou postar, pera aí. Mano, valeu pelas mensagens aí, obrigado de coração mesmo. E vamos responder aqui. A ideia com os stories é exatamente isso. Eu consegui passar pra vocês mais ou menos como é que tem sido. Até porque se eu for contar é muita coisa, cara. É muita coisa que vai acontecendo, muita coisa diferente, muita coisa maneira. Então eu vou tentar ser um pouco mais específico, até pra poder ter mais conteúdo pra story. Então eu vou respondendo conforme vocês forem perguntando. As coisas específicas, o que for de pergunta mais recorrente e tal, eu vou lançando aqui pra vocês. Então vamos lá, dar seguimento pra isso. Uma coisa legal de falar, até porque eu já passei por muitas áreas, na verdade. Ainda vou passear por muitas, né? Tipo, tô no começo do curso praticamente. Só que hoje o que impera na minha cabeça é alguma coisa relacionada a neuro. Já vim de neuroendócrino, depois de neuro sozinha, ou clínica ou cirurgia, depois de ter tido neuroanato. Fiquei muito com neurocirurgia na cabeça. Ficou meio esquisito, né? Mas enfim, depois de ter visto tipo neuroanato, patologia, fiquei muito na cabeça com neurocirurgia. Então, por enquanto a ideia está sendo essa, vamos ver que ainda tem muito tempo pela frente. Quem sabe isso não muda. Mano, eu sou um pouco tendencioso para falar disso na verdade, porque a minha referência que eu tenho de fisioterapeuta, primeiro é o professor que eu tinha lá em Vassouras, que ele veio pra Juiz de Fora, que é o Akinori. O cara é um puta profissional, o cara é sinistro, e ele é fisioterapeuta. Inteligente pra caramba. E quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu tive um professor também de fisiologia cabuloso, que também era fisioterapeuta, que inclusive me despertou a curiosidade de chegar até ele e perguntar pra ele se era do curso que eles estudavam tão a fundo essa questão de fisiologia, os detalhes dos mecanismos e tudo mais. Resumindo, eu acho uma puta área muito foda. Vocês vão pegar muito do conteúdo muito fino, muito bonito de fisiologia. Dependendo de quão fundo você for no estudo, você vai entender muito da área médica. Então assim, é uma área que você sendo um profissional bom, você vai destacar, assim como todas as outras, né? Mas tem uma importância gigante no dia a dia dos pacientes. Então eu acho uma boa, com certeza. Meu mano, isso é um tema muito bom pra falar por aqui, porque tem muito conteúdo que dá pra eu fazer ele desenvolver com o decorrer dos dias e das semanas. Mas, resumidamente, como é que é a minha forma de estudo? Eu tento sempre colocar assim, se eu tivesse que fazer uma apresentação sobre esse tema agora, o que iria faltar pra mim? Tipo, quais seriam os tópicos que eu não saberia falar, que eu não saberia desenvolver? Quais seriam minhas dúvidas? Eu sempre coloco assim, eu sempre meio que forço uma PBL no meu aprendizado. Que pra quem não conhece, Problem Based Learning é um aprendizado baseado em problemas. Você cria uma situação problema e você busca estudar em cima da solução daquele problema. E não, por exemplo, separado. Por exemplo, você vai ter as matérias na faculdade, igual desse período. A imunologia, método clínico, parasitologia, em que se estuda os tópicos separados. E eu faço junto. A faculdade lá é um pouco assim, embora não seja 100%. Eu estudo por blocos, eu estudo uma doença e daquela doença eu estudo todos os aspectos relacionados a ela. Mais ou menos dessa forma. E eu acho que eu consegui ser um pouco claro. Eu devo ter confundido um pouco no começo, ou no meio. Releve. E manos, mais duas coisas para eu dar uma encerrada nas respostas aqui agora e voltar depois, que a primeira delas é a seguinte. Meu próximo período começa muito clínica e tem muita rotina em hospital. Eu vou tentar postar conteúdo para vocês aqui durante o curso. Mas tem uma questão que complica um pouco, que gravar dentro do hospital é complicado. Principalmente quem está muito em enfermaria, agora começa a fazer atendimento e é muito complicado. Mas assim, dentro de intervalo eu tento falar alguma coisa para vocês e relatar algumas coisas que têm acontecido. Eu também estou numa liga de cirurgia, então eu tento mostrar alguma coisa para vocês.
dá pra mostrar alguma coisa sendo conteúdo informativo. Então, sempre que eu estiver no centro cirúrgico, vou tentar postar alguma coisinha pra vocês também. E a outra coisa, eu esqueci. Cara, eu vou pensar, eu vou responder, eu vou falar aqui de novo, que a segunda coisa eu esqueci. Isso acontece. Mano, releve o vacilo. É o seguinte, vocês mandaram muito direct agora. Tipo, eu fiquei de cara, muita pergunta mesmo, muita coisa condensada e muita coisa muito maneira pra responder. Muita pergunta muito boa mesmo, gostei bastante. Então eu vou voltar a fazer o que eu tô fazendo, continuar selecionando essas mensagens, ver o que tá de recorrente de novo, e eu sigo postando durante a semana pra vocês. Ah, e chega pra aquele brother seu que acompanhava nós na antiga e manda isso aqui pra ele, fala assim: "Ei, aí ó, o tio voltou lá, tá respondendo os negócios lá no Instagram, pá, acompanha ele lá de novo, que eu vou voltar postando os negócios pra vocês aqui sempre que der, agora nas férias e tentar no próximo período." Manos, valeu a todo mundo, tamo junto e vamos nessa. Dessa vez não foi em 3 anos. Eu falei com vocês, meus manos, que eu ia voltar para responder aqui. Então vamos lá, selecionar mais alguns directs para responder e vamos nessa. Vamos lá então. Véi, eu troquei de ambiente, porque eu tava lá na cozinha, que era por causa da luz, só que a boca já tá tarde, a luz não tava boa, e eu voltei pro quarto. Então vamos lá, vamos responder essa questão. Mano, mais ou menos, tem ponto que eu sinto falta, tem ponto que eu não sinto falta. Por exemplo, pontos que eu não sinto falta, de ficar restrito pra caramba, ficar sentindo dor muscular de treino, de abaixar muito carboidrato, de ter que ficar suprimindo muito estradiol e ficar sentindo muita articulação, toda a rotina de preparação desgastante, disso eu não sinto falta. Agora, coisas que eu sinto falta: de estar nativa na mídia, de estar com shape, pô, cabuloso, de, pô, subir no palco, que é uma coisa que eu gosto muito. E, mano, eu não abandonei 100% aquela vida, vamos dizer assim. Tipo, eu ainda sigo mais ou menos uma dieta, eu sigo uma base de dieta, mantendo a proteína alta sempre que dá, tentando manter carboidrato de boas fontes, mantenho suplementação, mantenho meus treinos quando dá, tipo, voltando a treinar agora, então assim, né, tentando manter uma rotina de novo. De fato, fiquei um tempo parado, de fato, fiquei um tempo focando só na faculdade, mas são coisas que fazem parte. E durante esse tempo que eu tive que ficar parado, eu senti falta. Isso é fato. Isso aqui já tem uma resposta interessante, que é o seguinte: manos, dá pra você treinar tranquilo durante uma rotina de faculdade. A questão é quais são as outras coisas que você faz além da faculdade e quais são suas prioridades da vida, vamos dizer assim. Por exemplo, depende se você faz alguma monitoria, se você faz alguma liga, se você dá aula de alguma coisa, se você faz alguma atividade extra no seu tempo que vai te desgastar mais, vai te tomar mais tempo. E depende também das suas prioridades. Por exemplo, se a sua prioridade ela vai ser produzir, se a sua prioridade vai ser fazer as coisas bem feitas, se a sua prioridade vai ser descansar. Depende muito do que você está focado no momento. Por exemplo, agora eu não gosto de abrir mão do meu sono. Eu gosto de pelo menos manter o meu sono no tempo ali que eu preciso para poder acordar e fazer as coisas bem. Eu rendo bem se eu fizer um sono polifásico, se eu dormir menos e ficar mais tempo acordado produzindo. Eu rendo bem, mas eu começo a pecar em qualidade. Então, no momento, o que eu esqueci, no momento não, agora eu estou de férias, né? Mas durante o período passado, durante as aulas, o que eu focava muito era tentar pelo menos manter o meu sono e o resto das coisas do meu dia a dia encaixar de maneira com que eu conseguisse fazer tudo bem feito e ainda conseguisse descansar um pouquinho. Então, por vários momentos eu tive que abrir mão do meu treino, só que tentando manter mais ou menos ali uma dieta melhor, mais equilibrada e tal, até porque é uma coisa que não demanda tanto tempo assim. Se afinal você vai comer um restaurante, ele, você escolhe uma coisa melhor, vai fazer um rango em casa. Se você fizer uma coisa mais limpa, às vezes é até mais rápido e mais fácil. Fala, Lucas, meu xará, um abração pra você também, meu mano. E, mano, é o seguinte, na verdade a ideia inicial minha nessa mudança para medicina foi a endocrinologia. Na verdade, a endocrinologia esteve na minha cabeça durante muito tempo, desde lá de trás, de 2010, 2011, quando começaram a vir esses conhecimentos do alto desempenho mais pra cá, que eles começaram a se popularizar mais em Orkut, em Facebook e tudo mais. Só que quando eu comecei a conhecer os aspectos da neuroendócrino, foi quando eu comecei a aprender um pouco mais pro lado da neuro. Eu lembro até, foi numa época da Psychodivision mesmo, da equipe lá, que tinha um membro nosso que ele sofreu um acidente, ele tinha conseguido romper o plexo braquial, e a gente estava acompanhando como é que foi a recuperação dele, como é que foi a cirurgia, como é que foi tudo, e isso me
deu um brilho nos olhos muito grande pela neuro. Eu vi como é que era uma coisa interessante, eu comecei a pesquisar mais sobre, comecei a ler mais sobre a área, comecei a ver vídeos de cirurgia e foi dali pra frente que eu comecei a me apaixonar pela área. Bom, eu não bato o martelo ainda que é isso que eu vou seguir, porque ainda vou ver muita coisa pela frente, mas foi nessa transição, meus manos, quando eu comecei a estudar endócrino, que eu comecei a ler coisas de neuroendócrino. Inclusive eu tenho 2 tratados de neuroendócrino que foram, que fizeram minha paixão pela neuro acender muito forte. E dali que veio essa migração para neuro em si. Obrigado pela dica, meu mano. As próximas perguntas que eu for fazer pra galera responder, vou fazer nesse esquema, vou lançar o formuláriozinho de perguntas, vocês mandam, eu respondo na sequência. Então vamos lá. Cara, rotina de estudo acaba mudando por vários fatores, na verdade. Por exemplo, quando eu estava na engenharia, que eu tinha que pegar aquelas ferramentas de cálculo, cálculo 1, 2, 3, físicas, e as matérias derivadas disso, o estudo era diferente porque eu pegava a linha de raciocínio do cálculo, pegava a ferramenta de cálculo, tinha que praticar várias vezes em várias situações diferentes. Eu não tinha, vamos dizer assim, o conhecimento necessário para eu poder deduzir a utilização daquelas ferramentas de cálculo em todos os contextos que poderiam aparecer de problemas, né? Diferente da medicina. Medicina, se você tiver uma base boa, seja de fisiologia, seja de anato, seja de bioquímica, seja de muita coisa essencial, histologia, patologia, você consegue deduzir muita conduta mais para frente. Você não fica tão refém assim de aprender tanto com acerto e erro. Você aprende para que servem as coisas e você consegue encaixar isso no momento onde que aquela coisa ali é mais demandada, vamos dizer assim. Então meu estudo ele acabou se concentrando muito mais em conceitos básicos, em preceitos básicos, esses conhecimentos mesmo de base da medicina. E agora onde a gente está entrando nessa parte clínica, onde a gente está construindo coisas em cima desse conhecimento de base, está tudo ficando muito mais fácil exatamente por isso. Vamos dizer que hoje eu preciso de muito menos tempo, de parar muito menos tempo para poder estudar conteúdo, porque em relação à base que eu tive lá no começo, eu consegui deduzir muita coisa, vamos dizer assim. E na engenharia era diferente. Mesmo da metade do curso para frente, eu ainda tinha que parar muito tempo para tentar conseguir construir ferramentas novas, vamos dizer. Muda mais nesse sentido, vamos dizer assim. A medicina, uma área biológica, eu acho ela muito mais palpável, muito mais visível. Eu acho, por exemplo, cálculo, números, uma coisa muito subjetiva aos meus olhos. Tem pessoas que são totalmente o contrário. Pontos para responder. Primeiro deles, eu também sinto uma saudade ferrada de vocês. Vocês não fazem ideia, velho, como é que é pra mim quando eu vim aqui, respondo alguma coisa, posto alguma coisa, eu vejo as respostas de vocês. Tipo, isso pra mim não tem preço, velho. É uma coisa que me deixa feliz demais. E a segunda delas, peraí, cara, que eu esqueci de novo. Eu esqueci qual foi a pergunta. Peraí que eu vou ver de novo e respondo. A resposta era: como estão os treinos e se eu pretendo voltar um dia a competir. E vamos lá. Manos, meu treino, hoje em dia, eu tô separando eles em agonista e antagonista. Tá sendo bíceps e tríceps, tá sendo costas e peito e tá sendo perna completa. Até porque perna completa é um treino agonista e antagonista. Tô dividindo assim 3 vezes na semana, normalmente 100 dias fixos. Eu gosto de começar com perna ou começar com peito e costas. Eu sempre coloco tipo um alternado do outro com o treino de braços mais pro fim da semana. Sempre faço assim. Tem dia que eu consigo fazer os 3 treinos durante a semana, de segunda a sexta. Tem dia que eu só consigo fazer no fim de semana. Na verdade, eu voltei tem pouco tempo, então isso não vale muito pra dizer. E, manos, com relação a voltar a competir, eu não pretendo voltar a competir, eu gostaria muito. Mas competir tem um porém, é uma coisa que te demanda muita paixão pelo que você tá fazendo. Muita paixão, porque quando você entra numa rotina competitiva de preparação para o campeonato, você tem que estar 100% naquilo, você tem que estar com o seu coração naquilo. Não adianta competir porque você quer ver qual é. E ainda mais eu, por já ter tido essa experiência, eu sei como que isso demanda energia, e uma energia que eu não tenho no momento, e eu sei que eu vou formar, ainda não vou ter essa energia para poder investir nessa questão de campeonato. Gostaria muito, é aquela coisa que a gente sempre pensa assim, se eu tivesse uma vida a mais, eu tiraria uma vida para viver esse lado competitivo, porque é muito legal, é muito bom. Mas no momento a minha prioridade acabou sendo outra, enfim. A prioridade no momento é outra, e eu acredito que vai continuar sendo assim. Então por isso eu não me vejo mais competindo no futuro
tão breve, meu querido, e talvez não compete mais. Pode ter ficado confuso, mas é isso. É porque tá na hora de comer. Sabe como é. Essa pergunta levanta uma questão muito interessante pelo seguinte. A gente sempre escuta falar de que o alto desempenho você não estuda e você não aprende através do PubMed. Normalmente o público que ele costuma ser usado de referência para estudos nessas bibliotecas de artigo e tudo mais. A questão é, quando você começa a estudar os mecanismos fisiológicos, metabólicos, bioquímicos mais a fundo, você costuma começar a aprender e entender por que algumas condutas são tomadas no alto desempenho e você começa a entender porque as pessoas te falam que você não pode justificar uma medida ou outra do bodybuilding como errado ou como certo, porque é muito diferente você ter essa base da medicina, você aprende muito por que as coisas são feitas como elas são. Isso depende muito de como a sua cabeça estava quando você entra num curso desse. Por exemplo, se você for pegar um estudante de medicina cru, o cara não entrou tendo essas noções do alto desempenho, ele começa a estudar as matérias da grade, a cabeça dele automaticamente vai muito pro lado de prevenção, não vai tanto assim pro lado de justificar medidas, vamos dizer assim, fora daquele protocolo médico. Ela se forma de um jeito diferente. Agora, quando você entra tendo um conhecimento de como são as medidas tomadas pelo alto desempenho, você consegue entender por que elas são feitas dessa forma, qual que é todo o fundamento fisiológico, muito diferente daquilo que, por exemplo, você faz uma pesquisa rápida no Google e você encontra, você tem que fazer essa medida assim, por exemplo, durante uma finalização, porque você vai direcionar líquido para não sei aonde, vai fazer isso, aquilo outro, você desidrata de certa forma por hipercompensação e bababá. Você começa a ter um entendimento que ele vai além disso, você começa a conseguir entender microscopicamente, etapa por etapa, o que acontece e principalmente como que você aprimora todas as estratégias, como é que você aprimora desde infelizmente não consegui salvar os stories que eu tinha postado aqui, mas enfim, eu basicamente finalizava falando que isso não é exclusivo da medicina, isso é uma característica, uma habilidade que você pode adquirir em qualquer curso que você fizer da área de saúde, seja farmácia, enfermagem, odonto, fisioterapia, qualquer curso, medicina, qualquer curso. Basta você entrar com essa cabeça, porque não adianta você ser exposto a conhecimento se você não tem as dúvidas para você sanar. Então tudo vai depender da sua motivação e do que você busca. E, meus manos, é isso. Eu vou finalizar por aqui hoje, dessa vez, essas perguntas. Vou guardar mais algumas perguntas para responder mais para frente. As próximas vezes que eu for abrir, vocês mandarem as perguntas aqui, eu vou mandar nesse esquema de formulário, eu não sei, essa função nos stories aí e tal, que vocês mandam por lá, eu respondo direto por lá, igual sugeriram aqui. Vou tirar um dia para eu poder gravar um pouco da minha rotina, ver se eu consigo gravar algum dia no centro cirúrgico, mostrar para vocês algumas coisas como elas são lá dentro. Obviamente eu não consigo gravar dentro de uma sala de cirurgia, nem pacientes, mas eu tento mostrar algumas coisas para vocês, tirar algumas curiosidades de quem nunca foi ou de quem não é da área, quer saber como é que é, mostrar algumas coisas que é bem legal, é bem interessante. E, manos, para finalizar, valeu a todo mundo pela atenção, pelo tempo que vocês dedicaram aí escutando esse doidão falando essas coisas e ficando confuso. E é isso aí, valeu a todo mundo, um abraço e vamos nessa.